Eu nado bem, eu tenho muitas qualidades, mas sou irmão do Michael Phelps. Aí as pessoas vão dizer, poxa, só vão falar do meu irmão. Então imagina, quem são os irmãos de Marta? Olá, sejam bem-vindos a mais um CGCast, o podcast da editora Central Gospel. Eu sou a Marcela Passos, a gente já se conhece, já estou de vez em quando aparecendo por aqui. E hoje a gente está em um momento muito especial, porque nós não estamos em um cenário qualquer. Nós estamos gravando no meio da Expo Cristã, um evento que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, no Rio Centro, que tem movimentado aqui cristãos de toda parte que tem vindo. A editora Central Gospel está com vários lançamentos, várias ações aqui. E nesse momento, nós temos a honra de receber aqui no estande da editora o nosso autor do livro A Defesa de Marta, pastor Jarmuth Jordão. Seja bem-vindo, pastor. Ô Marcela, que bom, sempre bom estar com você. Muito carinho por sua vida, por sua família, o seu ministério. E me sinto muito honrado, muito privilegiado de estar aqui nessa noite. Esse movimento todo aqui, a gente está numa sala toda envidraçada, então a gente está vendo todo o movimento lá fora. Vou tentar me concentrar aqui na nossa conversa. Obrigado aqui ao público que está aqui presente. Obrigado a algumas ovelhas aqui que eu vejo, amigos, né? Marcos, Eliane, o pastor Alex que está comigo aqui, meu irmão. Muito obrigado a todos. É isso. Gente, então é isso, ó. É um momento especial demais pra gente. A gente está recebendo, para quem está vendo em casa, uma plateia que está aqui acompanhando também nesse momento no stand. E para começar falando desse livro que eu já falei diversas vezes o quanto esse livro me marcou, o quanto foi especial para mim. Eu queria perguntar ao pastor Jarmuth, o que o motivou a criar A Defesa de Marta? O que o motivou a escrever esse livro com essa temática tão interessante? Pode vir, pastor Alex. Pode vir, Alex, pode vir. Tem problema não. Vou pedir para você transmitir ao vivo aí, pelo meu Instagram, consegue? Boa. Foi? Se conseguir. Eu não sei exatamente como que é. O que te motivou? Olha como eu tô já legal. Já ouvi o que você estava falando. Eu sou a pior pessoa para fazer duas coisas. Como surgiu o livro? Muito bem, o livro surgiu numa época muito conturbada da minha vida. A gente tinha se mudado para uma igreja maior, uma igreja de 200 lugares. A gente foi para uma igreja de 500 lugares, 2,5 vezes o tamanho dessa igreja. E quando a gente chegou lá, a gente percebeu que tinha que fazer muita obra. E precisando de recurso, as pessoas deixando a igreja por causa do cheiro de cimento. E foi uma correria muito grande. Obra é uma coisa muito estressante. Só que nesse mesmo período, Marcelo, eu estava terminando a faculdade de Direito. Estava no 10º período. Apresentar monografia, ter que passar nas matérias. Meu Deus. Nessa época também foi uma época muito difícil para minha família. Nós perdemos a minha cunhada, a única irmã da minha esposa, a Jennifer, que morreu aos 26 anos. Então minha esposa estava em casa depressiva. E nessa época também o meu filho tinha acabado de nascer, o João Vitor. Então era criança chorando, uma esposa estressada, eu tendo que terminar a monografia da faculdade, passar nas matérias, formatura, colação de grau, tudo isso. Deus. E com obra na igreja. Então eu fiquei muito ansioso. Eu me lembro, eu tinha dificuldade para dormir. E quando você convive com alguém depressivo, você tende a ser afetado também. E quando eu pensei em alguém ansioso, a gente que está sempre lendo a Bíblia, a gente que está sempre em contato, né, com o texto bíblico, eu pensei em quem? Pensei na Marta. Quando você pensa em alguém ansioso, uma personagem ansiosa na Bíblia, você vai pensar em Marta. Porque Marta é essa mulher. O imaginário cristão evangélico, né? Marta é uma pessoa ansiosa. E quando eu me associei a Marta, quando eu me vi na condição de ser como Marta, no meu dicionário mental ilustrado, quem era Marta? Marta era uma mulher de sobrancelhas cerradas, bicuda, carrancuda, aquele nariz de bruxa com verruga no nariz, cara feia, estressada, sabe? Uma múmia raivosa. Eu falei, gente, mas será que eu sou isso?
Eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou cuidando da minha casa, eu estou cuidando da minha família. Engraçado, eu sempre imaginei ela com um pano de prato aqui no ombro e suando. Era a imagem que eu tinha, o pano de prato aqui. Mas não é só isso, ela é um exemplo de crente carnal. Ela é um exemplo de pessoa que despreza Jesus, porque uma das versões mais populares da Bíblia na língua portuguesa diz que ela andava distraída. Então você imagina um crente distraído enquanto Jesus está na sala pregando. Você pensa o quê? Que ela está vendo TV, que ela está zapeando, né, nos canais, fofocando com a vizinha da janela, vendo a vida dos outros. Não, ela estava trabalhando, mas a versão diz que ela andava distraída. Um outro motivo, ela aparece na Bíblia reclamando. A primeira vez que você vê Marta na Bíblia, ela aparece reclamando. E tem uma frase, né, que a gente ouve muito, a primeira impressão é que fica. Então, além dela ser distraída, não dá importância a Jesus, ela é reclamona. E uma outra versão atualizada diz que Jesus chama ela de perturbada. Aí fecha o caixão, veja. É uma mulher reclamona, é uma mulher carnal, porque distraída, não liga para as coisas espirituais, enquanto a irmã dela está lá, compenetrada, santificada. Aquela auréolazinha na cabeça, toda olhando para Jesus, concentrada, igual extrato de tomate ali, ó. E Jesus, e ela está como? Ela está distraída, ela não está nem aí, né? É isso que a gente pensa. Mas, olha, Marcela, quando eu li o texto, quando eu resolvi mergulhar o texto, eu descobri uma mulher fantástica. Uma mulher ansiosa, sim, é verdade. Mas ela não está ansiosa por questões materiais. Ela não está ansiosa porque está preocupada com algo do seu interesse. Gente, ela está recebendo Jesus. Se você fosse receber o prefeito da cidade, você ia ficar estressado. Se você fosse receber o governador na tua casa, você ia trocar os pratos. Ela está recebendo Jesus na sua casa. Jesus diz assim, ó, uma coisa era suficiente. Tem gente que diz que ele estava falando de adoração. Não, tem nada a ver de adoração. Ela estava fazendo muitos pratos para Jesus. Ela queria agradar Jesus de todas as formas, né? Tanto que Jesus não a manda parar. Ela tem muitas qualidades. Quando eu resolvi estudar sobre Marta, eu descobri essa mulher fantástica. Veja, eu estava no último ano da faculdade de Direito. Foi como se ela tivesse entrado no meu escritório e tivesse dito assim, o doutor Jarmuth, né? Não era o pastor que estava atendendo? Eu tenho sido acusada de ser uma Judas Iscariotes de saia. Eu tenho sido acusada de ser uma crente carnal. Mas eu não sou isso. Eu sou uma discípula de Jesus. Eu queria que o Senhor me defendesse. E eu falei, claro, Marta. Porque quando eu estou defendendo Marta, eu estou me defendendo. E eu estou defendendo milhares de crentes que amam Jesus, que ficam ansiosos porque trabalham. Não são teóricos, são pessoas que arregaçam as mangas, que trabalham na igreja. Agora, por que não se fala bem de Marta? Porque ela ficou na cozinha. Ela não está no palco. Então, ninguém nunca vai aplaudir quem está na coxia. Ninguém nunca vai aplaudir quem está fazendo o básico. Aquele trabalho que ninguém quer fazer. Aquele trabalho que não é aplaudido. Por isso que um filho, quando ele é criança, os pais são heróis. A mãe é heroína. Quando ele cresce, ele se esquece disso. Ele não visita os pais, ele não valoriza, coloca os pais em qualquer lugar. Por quê? Porque os pais têm uma importância fundamental. A gente não vê. Por isso que às vezes o marido começa com a esposa, os dois jovens começam um negócio, ela ralando ao lado dele, trabalhando ao lado dele, até que vem os filhos. Então ela sai de cena e ela passa a fazer o básico, ela serve de base, cuidando dos filhos, apoiando ele, cuidando dele, até que ele monta empresas, ele fica grande e ele acha que tudo aquilo é por causa do talento dele. Na verdade, tem uma mulher que serviu de base, que está ali, que é de importância fundamental. Só que a gente não vê. Quando você não entra num prédio, você não está preocupado com a estrutura do prédio. Ninguém pergunta, eu queria ver as sapatas desse prédio. Não, você quer ver vidraça. Mas sempre que você vê um pianista num palco, tem uma galera que montou o palco, que carregou aquele piano para o altar, que está preparando todo aquele cenário. Só que a gente não vê nada disso. A gente só agradece a Maria, a quem está no altar, a quem está no palco, a quem está na sala. Marta, ela é fundamental.
Olha o que a Bíblia diz. Indo Jesus a Betânia, foi para a casa de Marta. Veja, Jesus foi para a casa de Marta. De quem era a casa? A casa era de Marta. A casa não era de Maria. A casa não era de Lázaro. Então, se Maria quebrou o vaso de alabastro e ficou famosa por isso, é porque a sua irmã Marta tinha uma casa para lhe oferecer. Uau. Se Lázaro se tornou amigo de Jesus, porque Jesus ia muito nessa casa, e porque ele ia? Ele não faz milagre na casa de Marta. Ele não tem nenhum ensinamento, ele ia porque ele era bem recebido. Ele ia porque essa família era amiga dele. E Marta era simplesmente a dona da casa. Essa possibilidade que ela oferece aos seus irmãos torna todas as histórias possíveis sobre eles. Então, ela é simplesmente de importância fundamental. Porque se ela não oferece sua casa, Maria não estaria na sala entre homens, Maria não teria quebrado o vaso de alabastro, Maria não interromperia um jantar. Se Marta não oferece sua casa, Lázaro não teria se tornado um amigo tão chegado de Jesus. Então a importância dela é básica, fundamental. Existem pessoas na igreja que estão nas cozinhas. Então a gente não vê essas pessoas, mas elas são básicas. E a igreja precisa muito de Martas. É isso. Uau! Eu só perguntei a motivação, vocês viram, né? Olha, e aproveitando então, eu tava brincando com o pastor que lá na igreja, toda vez que canta aquela música, Como Maria, o pessoal fala, pastor Jarmuth não gosta dessa música. Porque ela não é de Marta. E aí eu perguntei pra ele, e eu vou perguntar de novo, pastor, esse livro é pra falar mal de Maria? Não, eu não coloco em oposição Marta e Maria. Mesmo porque eu prego também em favor de Maria, né? Então esse livro vai falar tanto com você, calminho, você que tem um temperamento abaixo de zero, você sabe o que é? Que é zen, eu sei que essa expressão é de outra cultura, mas você que é tranquilão, tranquilinha, como Maria, né? Essa pessoa assim, calma, tanto com você que é como Marta, estressada, né? Ansiosa, que trabalha nos bastidores, mesmo que alguém diga assim, ó, fica calmo, vai dar certo. Você rabisca, você faz cronograma, você faz conta, e você liga, e você... Né? Porque você é ansiosa, ansioso, esse livro vai falar com ambos. Mas eu preciso admitir, o livro é uma defesa escancarada de Martas. Que me perdoem as Marias, mas o livro é em defesa de Marta. Mas não vou falar. O que eu digo é o seguinte: em lugar nenhum, Jesus quer que todo mundo seja como Maria, gente. Às vezes, não, você é ansioso. Você não pode ser ansioso. Você não pode viver em crise de ansiedade. Agora imagina um professor que não é ansioso. Imagina a ansiedade tem um lado bom. Ela motiva, ela nos prepara, nos capacita, tira de nós o melhor, né? Mas a crise de ansiedade é outra coisa. A pessoa com distúrbio de ansiedade. Mas Maria, ela é calminha, tranquila. Mas o mesmo Jesus que fez a Maria é o Jesus que fez a Marta. A igreja não pode ser formada só por Maria. Quando a igreja surgiu, se pensou isso. Deus quer que todo mundo fique orando, jejuando, lendo a Bíblia, em comunhão, levando as ofertas aos pés dos apóstolos. A igreja primitiva vivia toda assim, até que surgiram os problemas. Até que as viúvas que falavam grego começaram a ser injustiçadas, que as viúvas judias recebiam uma porção maior. Um problema, um descontentamento dentro da igreja. Aí a liderança da igreja fez o quê? Gente, não dá para ser só Maria, não. A gente precisa ter uma galera para cuidar dessa parte aí. A gente precisa de uma galera para fazer isso. Olha que coisa interessante. Conectado com isso, Jesus diz assim: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Isso não vai ser tirado dela. Aí as pessoas pensam assim: Marta escolheu a parte errada. Ora, o antônimo de boa parte não é parte errada. O antônimo de boa parte é parte ruim, é parte difícil, parte chata. Então, se alguém escolheu a boa parte, significa que Marta não escolheu a parte errada, ela escolheu a parte difícil. Então pensa comigo, se todo mundo só quiser servir na oração, no altar,
com cargo, onde tem holofote, onde aplaude. Quem na igreja vai ficar na portaria? Quem na igreja vai ficar no estacionamento? Quem na igreja vai conferir se os banheiros estão limpos? Quem na igreja vai chegar mais cedo que todo mundo para abrir as portas, ligar o ar-condicionado? Quem na igreja vai sair mais tarde do que todo mundo para fechar a igreja, desligar tudo? Quem na igreja vai ficar na cozinha para fazer comida para os convidados? Quem na igreja vai cuidar das crianças, gente? Abrir mão do culto para ficar nas crianças. Um trabalho que ninguém vê, que às vezes a mãe trata a tia como uma empregada. São Martas. Enquanto o pastor está lá pregando, se tem gente que se converte, enquanto as Marias estão lá cantando, e se tem gente que se emociona, é porque existe um batalhão de Martas que estão trabalhando para que tudo aquilo aconteça. Por exemplo, nós estamos aqui num podcast, né? Só nós dois que estamos no vídeo. Mas olha as pessoas que estão na câmera. Olha as pessoas que estão ali nos bastidores. Sonoplasta, cara de câmera, só que eles não aparecem. E o trabalho deles não é visto. O trabalho deles só é visto quando não é feito. Quando a dona de casa arruma a casa, deixa tudo limpinho, passa roupa, ninguém vê. Ninguém agradece. Fica uma semana, irmã, sem passar roupa. Fica uma semana sem fazer janta. Rapidinho eles vão ver. Não, né? É só uma hipótese. Não faça isso não, senão os maridos vão me odiar, né? Vai chegar, foi o pastor Jarmuth que mandou. Mas alguém chega na igreja e fala assim, poxa, como esse banheiro tá limpo. Alguém trabalhou. Alguém senta num banco e diz, poxa, alguém limpou esse banco. Não, ninguém liga. Ninguém se importa. Por isso que o trabalho de Marta é um trabalho que não é um trabalho errado. É um trabalho difícil. Todo mundo quer ser missionário na Europa. Todo mundo quer ser missionário em Nova York, né? Em Londres. O meu chamado é para Orlando. É lindo. Mas, gente, quem vai para os hospitais orar pelos enfermos? Quem vai entregar folhetos nas praças? Quem vai visitar os pobres nos becos e valados? Quem vai à África? Quem vai ao Vale de Jequitinhonha? Tem que ter alguém que faça a parte difícil. E eu arrisco a dizer que a igreja precisa de menos, com todo respeito ao Marco, que é engenheiro, a igreja precisa de menos engenheiros de projetos. E a igreja precisa de mais operários. A igreja precisa de menos manda-chuvas. A igreja precisa de mais agricultores. A igreja precisa de menos pessoas, teóricos, ocupando cargos. A igreja precisa de mais pessoas que arregassem as mangas e façam. Porque teóricos pensam, Martas fazem. Pergunte a qualquer pastor, quem você quer ter ao teu lado? Teóricos cheios de ideias ou Martas que estão prontas para fazer qualquer trabalho? O pastor vai dizer, eu prefiro Martas que estejam nos bastidores trabalhando. A igreja precisa de Martas. Jesus, a Bíblia diz, João 11:5. João 11:5. Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. O nome de Maria não é nem citado. E o nome de Marta vem em primeiro lugar. Se você é Marta, se alguém está aqui é uma Marta, escute, Jesus ama você. E ele ama você do jeito que ele te fez. Você não precisa ser tão calminha como Maria, não. Só fica menos estressado, mas trabalhe, trabalhe. Uau, é isso. Então, pastor, pensando nisso, o senhor falou, né, que a igreja precisa de mais Martas. O fato de que a igreja sempre celebra muito a postura de Maria, mas ignora as partes boas de Marta citadas na Bíblia, né? Marta não é tão famosa, Marta não é tão elogiada. Quando as pregações são feitas, normalmente é para descer a lei em Marta, né? Isso mostra alguma coisa sobre a igreja? Isso revela algo sobre a igreja contemporânea, assim? Eu acho que sobre o ser humano, de uma maneira geral, né? A gente tende a não ver o básico, o fundamental. O atleta, por exemplo, um jogador de futebol, ele se preocupa muito com os músculos da perna. Ele não liga para o coração. De repente ele está no estádio, pum, morre. Ele não vai no cardiologista. O que é mais importante? É o coração ou a perna? O coração. Mas como é básico, fundamental, às vezes a gente não vê muito isso. Agora, no caso de Marta, tem uma adicional, tem um plus. Os irmãos dela são fantásticos. Os irmãos dela são protagonistas. Então imagina você, a irmã de uma grande atleta, Simone Biles. Você é irmã, você pode ter muitas qualidades, mas diante dessa atleta você pode ficar ofuscada. Eu
eu nado bem, eu tenho muitas qualidades, mas sou irmão do Michael Phelps. Aí as pessoas vão dizer, poxa, só vão falar do meu irmão. Então imagina, quem são os irmãos de Marta? Maria, que quebrou um vaso de alabastro, e Jesus fala, onde quer que o evangelho for pregado, vamos falar dela. E de Lázaro, que ressuscitou. Gente, Marta nunca quebrou um vaso de alabastro, nunca quebrou um prato, nunca quebrou um copo. E Marta nunca foi curada de nada, quanto mais ressuscitar. Então ela é ofuscada pela importância que os irmãos dela... Ó, no jantar em que Maria quebra o vaso, se diz lá, estava presente Lázaro, aquele que ressuscitou. E no capítulo em que Lázaro é ressuscitado, está lá, e Maria, aquela que quebrou o vaso de alabastro. Ou seja, as histórias viraram icônicas. Marta não tem nenhum texto icônico. Não tem nenhum texto que elogie assim. Pobre de Marta. Né? Pobre das Martas. Se você está numa família de atletas e você é um cara intelectual extremamente inteligente e tem um irmão que não tem o mesmo sucesso acadêmico que você, mas é um grande atleta, provavelmente ele vai ser mais valorizado. Porque aquele valor tem mais importância na família, né? É isso. Bom, todo mundo aqui, ninguém virou a cabeça para fora, pastor. Nada chamou a atenção, porque de fato a gente está aprendendo muito, crescendo muito. E isso, gente, é só um pouquinho. Porque você comprando o livro, você lendo o livro, aqueles que ainda não leram, saberão qual a profundidade que foi usada aqui, qual a profundidade que o pastor Jarmuth Jordão teve ao desenvolver essa defesa de Marta. E a gente está chegando ao final da gravação do nosso podcast. Vamos lá, está ficando ao final. Isso aí. Mas eu quero te agradecer, pastor. Muito obrigada por ter compartilhado essa mensagem, porque eu sei que tomar a coragem, escrever um livro, publicar um livro não é fácil, mas eu sei que essa mensagem alcançou muitas vidas como alcançou a minha. E tem mais livro vindo aí, mas eu vou parar por aqui para não dar muito spoiler. Sei que tem mais livro vindo aí, mas eu queria te agradecer em nome da editora Central Gospel e dizer que a gente é muito grato por ter o Senhor como nosso autor, viu? Amém. Obrigado. Eu quero deixar um recado para as Martas, né? Olha, primeiro, independente do seu dom, do seu talento, daquilo que você exerce na igreja, você pode pregar muito bem, você pode cantar muito bem, você pode exercer ministérios proféticos, ministérios de ensino, ministérios evangelísticos, e isso, claro, traz para você algum tipo de elogio, algum tipo de um olhar de admiração. Continue no seu ministério. Mas para você, Marta, eu quero dizer o seguinte: o que mais aproxima um crente de Jesus é o servir. Porque a Bíblia diz que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Sirva a Deus com aquilo que você sabe fazer, mesmo que seja simples, mesmo que as pessoas não aplaudam, mesmo que alguém não esteja vendo ou elogiando o que você está fazendo, mesmo que isso seja longe dos holofotes, longe da sala, seja numa cozinha, sirva a Deus. Faça qualquer coisa, mesmo que para homens, como se fosse para Deus. Porque quando nós servimos, nós nos aproximamos desse Jesus que deixou a sua glória e se tornou servo. E para você que toca o piano, tem outra coisa. Não deixe de agradecer aqueles que estão nos bastidores, aqueles que servem de base para você, aqueles que dobram o paraquedas para que você viva todos os dias. Deus abençoe. Amém. Para quem está aqui, muito obrigada pela participação de vocês. O pastor também vai assinar os livros, então assim que acabar, quem quiser a assinatura do pastor. E para quem está em casa, até o próximo CGCast. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.